Shabbat Shalom, sejam bem-vindos. Uma bênção estar com vocês nesse exato momento, nesse início de Shabbat, Senhor, que nós estamos tendo. E agradeço a Deus por ter me permitido também estar aqui hoje, junto, a celebrar essa data tão especial com vocês aí, como a gente sempre faz toda semana. E como é bom o Senhor, quando Ele nos abençoa, nos tira de certas situações, dificuldades, para podermos cumprir com aquilo que Ele colocou em nossos corações e em nosso mover, para que possamos fazer a vontade dEle, não a nossa. E assim nos dá aquele ânimo, nos dá aquela certeza de que tudo vale a pena na vida com Ele. Hoje, porção Shemini, o oitavo, vai de Levítico 9:1 até 11:47, no Haftarot de Ezequiel 45:16, 46:18, Marcos 14, ok? Esses aqui são salmos que a gente ora e acabamos esquecendo de apagar. Perdão a todos vocês aí. Antes de começar o trabalho, poder fazer a prevenção para vocês, esse tempo que nós temos aí, nós temos obviamente toda a parte que antecede de preparativos e tudo mais, louvores, e assim a gente vai edificando o culto para vocês receberem de uma forma plena e preciosa, ok? Hoje é uma porção bem interessante, que nós vamos falar de Nadab e Abiú, o famoso fogo estranho, que todo mundo aí gosta de usar como parâmetro para as doutrinas da igreja. E além não vamos entrar nos alimentos kasher, tá? Não vou entrar nessa situação, porque isso é para poucos realmente, entendeu? Que se debruçam para entender, e não essa forma de encher barriga, tá? Como muitos colocam por aí. Então, para evitar polêmicas e tudo mais aí, que alguns estão doidos para criticar, já não basta as críticas durante a semana, e as mensagens que a gente recebe. Mas, digamos assim, vou deixar o gostinho no ar para eles aí, que gostam de fazer as críticas na saudade, tá bom? Hoje vamos atacar realmente algo muito mais importante que a gente precisa hoje, na própria igreja. Seja na igreja que você frequenta, seja na igreja que você imagina ser um dia com Cristo, Então hoje nós vamos atacar justamente esses pontos, uma vez que Marcos 14 vem ali numa situação onde é a ceia final. Nós que celebramos a Santa Ceia aí, você também deve celebrar na sua igreja a Santa Ceia, deveria ser uma situação toda especial. Não é simplesmente um momento onde você vai receber o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Não é só isso. Se a gente pega Marcos capítulo 14, são os últimos ensinamentos. É a última ceia. Então não dá para ser simplesmente um culto normal, como muitos fazem aí uma vez por mês. É o dia que mais enche a casa, porque é aquele negócio. Eu sempre fui contra isso. Cada vez que a gente se encontra em Cristo, faz-se a Santa Ceia. Ok? Com exceção, obviamente, do final de Shabat, porque o sangue já foi derramado no início do Shabat. Então não precisa anunciar a semana com sangue. Então essa é a direção que Deus me deu e que Ele me ensinou muito bem nesse sentido, e que já levo isso há muitos anos comigo, desde quando aprendi essa situação. Mas, voltando à Santa Ceia,
onde todo mundo deveria ter um tempo de introspecção. E normalmente isso é podado pelas próprias lideranças da igreja. Que deveria ser um tempo bem maior a introspecção. Nada de louvores não, pessoal. Toca lá no máximo um teclado, sei lá, solo simples, né? Uma coisa harmônica, para que a pessoa meditasse. O que significa aquele sangue e o que significa aquele corpo. São as últimas direções que o Senhor está dando e fazendo revelações que nos fazem levar à maturidade no dia chamado hoje. E quando começa a fluir, né, como rios do Espírito Santo, a gente começa a se assustar. Que rumo nós demos a esse entendimento? E agora chegou algumas colocações que o Senhor pontuou para esta noite estar aqui com vocês. Ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos tirar essa mística do Shemini, que é o oitavo. O oitavo dia do tabernáculo, aquela coisa toda. Vai fazer o sacrifício de pecado. Opa! Cara, o cara já passou uma semana inaugurando o tabernáculo, fazendo sacrifício, fazendo culto, apresentando o sacerdote já saiu do seu recolhimento, aquele negócio todo. Pô, o oitavo dia é segunda-feira, digamos, vamos para o trabalho. Não! O oitavo dia é o dia da consagração efetiva espiritual do tabernáculo. Porque o Senhor mesmo disse, a criação, tudo gera em torno do número 7. 6 dias criou e no sétimo é o Shabat. Ok? Então, ou seja, no oitavo dia, ou seja, completou a criação, tem que se elevar espiritualmente. Então, quando se fala hoje, por exemplo, o culto é no domingo, né? E o pessoal, então, alguns que criticam aquele negócio todo, eu dou o maior apoio para quem faz o culto no domingo. Obviamente, quanto mais cedo, melhor, óbvio, né? Não é somente, porque foi o dia que foram lá na tumba e o Senhor já estava vivo, aquela coisa toda, né? Então, muitos seguem por essa doutrina aí. Então, se o corpo do Senhor foi encontrado de manhã, por que então você está fazendo o culto no domingo à noite? Coisa não casa. Coisa aí não casa se você levar por esse lado. Você está dando conforto para o homem. Você está dando conforto para o homem. Então, tipo assim, tinha que ser, amanheceu, vai tomar café na igreja, vai congregar com o pessoal na igreja, vai fazer dessa forma, entendeu? Vai para a situação da vida, que justamente o quê? É o oitavo dia, o dia da elevação espiritual. Ou seja, vamos nós aí, seres mortais, domingão, aí tradicional. Você já levanta de manhã, alguns vão bajular a esposa, né? Vão para a feira, mercado, aquele negócio todo. Enquanto a senhora lá fica fazendo preparativos do almoço, né? Ou então aí chega, vamos para uma churrascaria, não precisa fazer nada, meu bem, você já trabalhou a semana inteira, então vai ser uma forma de... Perdão pelo helicóptero, pessoal, tudo bem. Então vai ser uma forma de vocês estarem em comunhão carnal nesse sentido. Então, vamos lá. Passa a hora do almoço, aí você toma umas biritinhas, alguma coisa, alguns, né? Mais ousados aí, uma cervejinha e tal, que não é proibido, tá? A própria Bíblia fala, aos angustiados e amargurados, que se dê lá o vinho, né? Então, a própria Bíblia, não para ser alcoólatra, obviamente, tá? Então, tudo com doses ponderadas, ok? Se puder não tomar, melhor ainda. Mas se for tomar, mas que seja só em doses ponderadas, ok? Isso é discutível aí pelas doutrinas aí que a gente vai
está discutindo em cima disso alguns pontos e aí já vai. Então são certas coisas que vão acontecendo durante o dia, aí você dá aquela babada da tarde, no domingo à tarde e tal. Aí depois é que você vai para o Senhor. Ou seja, depois que você já bagunçou o dia inteiro, deu aquela cochilada, babada na tarde, aquele negócio todo, pá, é que você vai para o culto. Ou seja, o Senhor está sendo colocado em última posição. Já perceberam isso? E não num amanhecer, como é revelado na Bíblia, que as moças foram lá, as mulheres foram lá e constataram que ele já não estava mais na porta. Então, se nós vamos fazer cultos, vamos começar a pensar da forma lógica da Bíblia. Então, peraí, eu acordo, para quem que eu já vou dar meu bom dia? Em primeiro lugar, para Deus. Então, já vou para a igreja. O resto do dia, o Senhor provém. Ah, mas eu já vou logo de manhã lá para a igreja, pô, já tem que dizimar logo de manhã. Essa é a desculpa de 99,9% dos cristãos. Que já vão assim nessa toada. Já vão nessa toada. Eles querem dar o troco somente à tarde, lá no final da tarde, por isso que eles gostam de à tarde. Para dar o troco daquilo que eles gastaram durante o dia, o que sobrou, joga no altar. Ou seja, além de deixar o Senhor por último, eles dão as sobras. E aí reclamam de prosperidade. Então, começando a entender, e o que é isso? Se a gente começa a avaliar e a analisar, do ponto de vista de Nadab e Abiú. Não está escrito aí errado não, é a tradução de vocês que é porca, tá? Isso aqui no hebraico é correto assim, Nadav com V e Aviú, não é Abiú não, tá? Embora no hebraico é a mesma letra, tanto para B como para V, os tradutores aí fazem bobagem pra caramba. Então Nadab e Abiú foram eles que foram consagrados como sacerdotes e porque estavam na festa lá, todo entusiasmado, tinham as responsabilidades sacerdotais já no tabernáculo. E eles tinham tomado um pouquinho de vinho. Quando foram para fazer o acendimento da menorá, né, do fogo santo, não acabaram naquele êxtase de estar dos 7 dias, né, como é que se diz? Enclausurado lá, digamos assim, lá, sem preparativos, né, preparativo para a sua consagração, tendo o tabernáculo, tendo responsabilidades descritas pelo próprio Deus e tudo mais. Moisés ali amparando o tiozão, amparando todas as arestas ali para que fizesse todos os procedimentos corretos, não só eles como o pai, também, Araão. E então foi dando tudo isso daí. Então aqui quando chegou na hora de executar, aí deu uma bobagem geral lá, e eles foram consumidos internamente. O fogo santo consumiu. Muitos pregadores por aí de hoje em dia colocam isso daí como uma falha de caráter. E aí a gente começa a questionar. Por que eu tenho que colocar isso como falha de caráter? Porque eles beberam? A Bíblia, como um só, ela coloca. Ela não esconde o jogo como muitos colocam por aí, né? Por isso que ela é muito mais dinâmica do que as doutrinas de homem. Doutrina de homem é tudo santo, já percebeu? Ninguém erra, a igreja é santa, o altar é santo, é tudo santo, mas a Bíblia aponta para nós. Nós erramos. Aqui ela só vai falar, eles beberam. Sim, não esconde o jogo. Não esconde o jogo. E aí, muitas doutrinas por aí, inclusive a judaica, adotaram que, tipo, por causa de encher da cara, foram lá para o altar e quiseram acender um fogo estranho. Fogo estranho é o que nós acendemos hoje. Se a gente começar a avaliar. Nadab e Abiú, eles estavam tão entusiasmados. Você imagina o seguinte, eu não sei vocês aí, principalmente pessoas quando recebem qualquer consagração sacerdotal. Posso dizer pelo meu caso.
Quando eu recebi a consagração, aquilo me encheu num êxtase. Eu sabia a responsabilidade que vinha, ao mesmo tempo o temor, mas o tremor a Deus. Entendeu? Começa numa situação que um fogo vem realmente dentro da gente, consumindo de tipo, ei, eu não sou mais aquela mesma pessoa, eu tenho que mudar. Imagina, eu sou agora um exemplo chamado Cristo. Eu sou a imagem dele agora, a imagem e semelhança responsável para as pessoas identificarem e confiarem que eu vou apresentar a eles a palavra de Deus. Então, quando é derramado aquele azeite sobre a nossa vida, aquela coisa toda, aquela unção, aquele fogo derruba a gente de verdade, aquele negócio balança e tal, e durante uns bons dias a gente fica meio que baleado, digamos assim. Né? Tem aí pastores hoje em dia que tipo, mal derramou o óleo, não passa 10 minutos, já tá tomando banho e tirando a unção. E para mim foi estipulado que eu tinha que ficar 24 horas com aquele azeite na cabeça lá. Eu falei, não foi fácil. Incomoda, não é brincadeira, então eu sei que eu passei. Né? E aí a gente começa a ver o que Nadav e Abiú estavam passando naquele momento. E é muito divertido porque eu fico imaginando garotos, digamos assim, uns 40 anos, né? 30 e poucos anos, 40 anos mais ou menos, e de repente, seu chamado para ser sacerdote, aquela unção, e Deus faz o convite, né? Como a gente faz no começo, né? O convite do sacrifício de pecado, e todos verão Deus e viram Deus, aquele entusiasmo, estão indo para a festa, celebrando o Deus maravilhoso, aquele Deus que agiu no Egito e trouxe eles à vida, à libertação. Imagina então, cara, eu vou acender a menorá, o fogo santo de iluminação. Aquilo deve ter tomado eles de tal êxito, tanta emoção, tanta coisa, que eles arderam por dentro. Não foi por fora, eles não se queimaram por fora, eles se queimaram por dentro. O fogo santo foi tão forte dentro deles, a entrega deles foi tão grande, que o álcool foi justificativa dos burros que ficaram no mundo. Para você ter uma ideia, a coisa mais linda que existe é você se consumir para Deus. Anular, realmente queimar as tuas impurezas dentro das tuas entranhas. Para que você comece a nova natureza, a nova pessoa que você é. Enquanto você não queima tudo lá por dentro de você mesmo, você não nasce de novo. Você tem que queimar tudo. Você tem que ser, quando a pessoa chega para assim, preciso do batismo no Espírito Santo. Queime-se. Se queime. A primeira coisa que muita gente pergunta para mim, eu posso, como é que eu faço para receber o batismo no Espírito Santo? Primeiro se queima. Se você não se queimar por dentro, ficar qualquer resquício da velha natureza, você não tem batismo no Espírito Santo. Isso é fato. Aqui eles foram batizados no Espírito Santo, de tanto êxtase, de tanta coisa que eles se permitiram. Ei Deus, eu quero viver contigo, eu não quero mais esse mundo. Porque quem conhece verdadeiramente o reino de Deus, tem a visão de reino de Deus, não quer habitar nesse mundo. Esse mundo é contra tudo que é do reino de Deus. E não adianta você aí que fala que tem visão de reino, aquele negócio todo. Se você faz visão de reino para vencer nesse mundo, você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Você não sabe o que você está falando. Você quer usar Deus a privilégio seu. Só isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos a outro caso. Usar. Quem não conhece a história de usar? Aquele que estava seguindo o carro ali dos bois, levando a arca. A arca deu aquela balançada. Ele naquele afã. Não, a arca não.
meu Senhor. Eu pago com a vida, mas a arca não. E aí usam, o homem usa como desobediência. Ele não podia tocar na arca, foi lá e tocou. Mas na verdade, ele falou, naquilo que é do Senhor não pode cair no chão. Vale a minha vida inteira, mas não vai cair no chão. Eu morro, mas ela prevalece, porque ela representa o meu Senhor para toda a nação de Israel. Você já imaginou se aquela arca cai no chão e quebra? Se estilhaça? Como ficaria a moral do povo de Israel? Como ficaria a adoração a Deus? Não, mas a visão do homem é, ele desobedeceu uma ordem e foi tocar na arca e por isso morreu. Aí tem um outro fato. Marcos 14. A mulher do vaso de alabastro, que vai derramar nardo no Senhor, vai ungí-lo com nardo. O que aconteceu? Os discípulos falando, poderia vender esse perfume? Ele é caro. Daria para dar aos pobres. As desculpas. As mesmas desculpas que hoje nós vemos nas igrejas. Atacaram a mulher de todas as formas. E o Senhor falou, não, faz um memorial dela. Faz um memorial dela. Está narrado na Bíblia. O próprio Senhor dizendo, faz um memorial dela. E essa que nós estamos começando a ver, que esse fogo estranho, que de estranho nada mais é que o fogo do Espírito Santo. Se chama fé. Pela fé, eles fizeram o melhor, mesmo que perdessem a vida, mesmo que fossem aqui escorraçados pelos seguidores de Cristo. Ela foi valorizada pela fé dela. Ela nem sabia de repente o que estava fazendo, mas o Espírito Santo tocou ela, falou, faça. E ela cumpriu. Isso se chama obediência ao Espírito Santo. Tem gente que fala por aí que anda no Espírito Santo, mas é mais desobediente que não sei o quê. Tem gente que chega aí e fica fazendo cursos, lendo os livros. Ou seja, pessoal, é um livrinho ou outro. Beleza, ajuda. Ajuda no entendimento. Mas quando você corre atrás de Bíblia, de livros, de homens expressando opinião sobre a Bíblia, você já está no caminho errado. Você já está no caminho de doutrina. Ou seja, quando você abdica da Bíblia para aprender de homens, você está indo atrás de doutrina, de galardão próprio. Você deixou de acompanhar, ser acompanhado pelo Espírito Santo. Então, quando você chega e fala, não, mas você já viu o que está escrito no livro do fulano e tal? Eu falo assim, nem quero. Porque o que me interessa está na Bíblia. Ele fala da Bíblia? Não, ele vai falar do Espírito Santo, desse poder assim, não sei o quê. Tá, ele vai contar a experiência que ele viveu ou que outros viveram para colocar num livro. Talvez para te motivar, alguma coisa nesse sentido. Mas nunca, em hipótese alguma, jamais irá substituir a palavra de Deus. Nada é tão importante e mais completo do que a Bíblia. Você quer ler? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ah, mas o fulano disse, a opinião é dele. Não, mas veio cheio do Espírito Santo. Sério? Sério?
Então vamos começar a brincadeira por mim. Vamos começar. Quantas vezes vocês já me viram aqui, tem todos os vídeos aí, eu me questiono a mim mesmo. Eu faço provas diariamente com o Espírito Santo e com o próprio Deus. É isso mesmo? Eu peço prova. Se é isso, me mostra. Sabe aquela brincadeira do tipo, ele já provou, mas prova de novo. Meu relacionamento com Deus é assim. Então, quando eu chego e trago a informação para vocês, a preleção para vocês, é porque eu já fiz muita pergunta. Já obtive muitas respostas. Muitas até que eu não posso nem colocar aqui. Porque ainda não me foi permitido revelá-las. Mas estão próximas de acontecer. Então são coisas que nem, por exemplo, muitas igrejas falam, recebi revelação de Cristo. Eu começo a olhar, há pouco tempo eu fui num culto. Inclusive era eu que ia fazer a preleção, mas os ministros resolveram na hora lá, não, vai ser o fulano lá que vai fazer a preleção hoje, e você faz outro dia. Tá bom. Falei, legal, beleza, sem problema nenhum. O que aconteceu nesse dia? Eu nunca vi um lugar tão infestado de demônio. É incrível. É incrível. Aí teve um outro menino que me chamou, falou, apóstolo, você está vendo? Eu falei, estou. Você não vai fazer nada? Eu falei assim, o seu chefe já falou alguma coisa? Não, mas eu vou lá falar com ele. Está esperando o quê? Vai lá e fala, vê o que ele diz aí. E aí eu falei assim, mas o senhor está vendo também? Eu falei, eu estou. Posso dizer isso para ele? Pode. Chegou lá e conversaram e tal. Aí ele voltou para mim e falou assim, o apóstolo lá falou que o senhor pode mandar fogo aqui. Eu falei, tá bom, você vai junto comigo? Mas será que eu... Pô, será, vírgula, filho. Se eu estou falando para você vir junto comigo, você tem autorização? A autoridade eu te dou. Mas você tem autorização do chefe para isso? Não, tem. Então tá bom. Então vai lá, confirma com ele que a gente vai trabalhar. Tá bom? Enquanto isso, o pastor subiu lá e foi fazendo a preleção. Só que aquele negócio que Cristo, quando mexe com a gente, ele não fala assim, olha que aqui está cheio de bicho para você mexer. Ele falou assim para mim, presta atenção no que o cara está falando em cima do altar. Aí eu falei, tá bom, pai, mas me ajuda a fazer as coisas ativas. Começamos lá a fazer, expulsar um monte de demônio que tinha lá. Tá? E ao mesmo tempo prestando atenção na preleção. Não sei como, mas Deus conseguiu fazer isso aí comigo. E aí o que aconteceu? Por incrível que pareça, aquela preleção, vírgula por vírgula, ficou na minha memória. Até eu chegar em casa e fazer a pesquisa. Aquela preleção não era nenhuma revelação do Espírito Santo. Era um plágio de uma pregação feita há 15 anos atrás. Ele simplesmente pegou o que um outro pastor falou, que ele viu ele assumindo que viu de uma outra pregação quando ele estava nos Estados Unidos. Ele fez questão de anotar e trouxe para o seu povo, para os seus discípulos. E aí ele colocou isso daí, essa pregação. E aí esse pastor desse dia foi lá e dizendo que era revelação do Espírito Santo para ele. Como pode ser uma revelação do Espírito Santo se o cara copia de outro e vem dizer que é do fogo santo, digamos assim? Não preciso entrar em muito detalhe, vocês conhecem a nossa história do Cajado de Deus.
Antigamente nós tínhamos um chamado blog, né? O tempo do blog, acho que todo mundo lembra, né? Hoje é mais simples, né, digamos assim. Hoje é mais os podcasts, né, que o pessoal faz. Mas antigamente tinha blog e tal, tinha como colocar testemunho das pessoas e tudo mais. E era bem movimentado. E lá a gente colocava essas pregações que a gente faz diariamente e tal, a gente espalha pelo WhatsApp das pessoas aí que querem, né, essa nossa preleção. Aí a gente depois coloca no nosso site, né, com mensagem diária lá. E aí muitas das nossas preleções foram parar nos altares. Vocês já sabem dessa história, entendeu? De muita igreja grande hoje. Serviu de base para eles fazerem a preleção. Mas sempre falando aqui que foi revelação do Espírito Santo. Sim, foi revelação aqui. Para eles, foi plágio. Então hoje, existe muito disso. Então quando você começa a abortar, se debruçar sobre a Bíblia, para adotar livros de homens, opinião de homens, você está caindo em doutrinas. Não verdadeiramente na fé. Você está sendo corrompido. E a tua unção começa a baixar. E não se elevar. Que nem, por exemplo, quando há o fogo santo, você se eleva, como o próprio fogo. Você já viu alguma chama para baixo? Ou chama é para cima? Se é fogo santo, é para cima. Se é chamado fogo estranho, nunca é para baixo, é para cima. A partir do momento que ele é fogo, ele é para cima. O inferno não gosta de fogo, não. O inferno não gosta de fogo, não. O pessoal fala, vai se arder lá, não, mas não é fogo, não. Filho. Gelo também arde, viu? Gelo também arde, as pessoas esquecem disso. Gelo às vezes é pior do que fogo. Fogo, acabou. O gelo, aos poucos, dói. Quem passou por geleira que sabe que é a brincadeira, como funciona lá. Tá? Então você tem aí essa situação de que nós temos que seguir o que está escrito aqui, quando ele mesmo fala, no versículo 38, vigiai e orai. Justamente quando ele está lá no monte, já depois da ceia, já depois de ter dado toda a orientação, ele falando para Pedro, que Pedro vai me negar, aquele negócio todo, a gente já volta também nesse assunto. Ou seja, e ele completa da seguinte forma: para que não entreis em tentação. Quando a gente para analisar, e aí que eu falo, que eu faço pergunta para o Espírito Santo constantemente, é uma das coisas que hoje a igreja vive de meninice. Ela vive muito de meninice. O que ele falou é lei, ele é santidade, ele é isso, ele é aquilo. Ei, questiona o seu ministro. Você que está me assistindo das igrejas aí, se você não pode questionar para o seu ministro as atitudes dele, o que ele prega, como ele faz, a atitude de vida dele, o que é isso? Ele é Deus? Por acaso? Ele está livre da corrupção da carne? Para. Senão você está seguindo doutrina, seita religiosa. Está vindo por aí. Cuidado. Se o ministro chegar para você, não, é assim, positivo, que negócio todo, que nem a gente conhece de muita igreja, ainda fala para, não vai lá, não, segue nossa doutrina. Se afasta. Se afasta. O que eu quero é ter domínio sobre a sua meninice. E o que a gente está colocando aqui quando o Senhor fala? Para que não caiais em tentação.
Aí se pergunta para o Espírito Santo, mas o que é tentação? Aí vocês estão preparados para a resposta? Sabe quem é o maior tentador hoje, neste mundo? Vocês têm ideia? Não é adversário. Não é adversário. Muitos aí de vocês responderam aí, não é adversário que fica tentando a gente, aquele negócio todo. Não, errado. Sabe quem é o agente causador de tentação no mundo hoje? O maior agente de tentação no mundo? A igreja. Como? É exatamente a igreja. Sabe por quê? Vocês vão entender. Já viu a situação, às vezes, das pessoas? Estão, sei lá, desempregadas, estão passando por necessidades, ou tipo, o que a igreja fala? Aqui você vai ser rico. Aqui você vai ser liberto. Aqui você vai ser... Isso é tentação. O cara vai para a igreja porque ele acredita que vai ser rico. Olha, você vai ser liberto se aceitar Jesus. Sim, você vai ser liberto. Vai ser liberto de Jesus, não é liberto com Jesus. Não, você vai ser liberto de Jesus, porque você vai para o mundo dizer o que você quer ser servido. E aí que começa a fazer sentido quando Paulo fala: eu sou prisioneiro de Cristo. Você é liberto das tentações que o mundo provoca, mas você se torna prisioneiro de Cristo. Sabe qual é a pior prisão que existe? Aquela que não tem grades. Porque quando tem grades, você tenta arrumar um jeito de querer sair fora dali. E quando ela não tem grades, você sabe que você é prisioneiro. Que no nosso caso aqui, prisioneiros de Cristo. Não tenho grade, mas eu tenho disciplina. Diferente. Quando muitos aí pregam, o mundo prega, não precisa mais seguir mandamento, não precisa mais isso, porque tudo caducou, em Cristo tudo caducou. Ou seja, eles estão te libertando de Cristo, não do mal. Eles estão te libertando do Senhor, para que você não cumpra aquilo que ele teve que cumprir. Mas Paulo releva e reforça, nós temos que ser imitadores do Senhor. Se o Senhor for competente para cumprir, você é tão incompetente assim, que mesmo tendo tirado o fardo do pecado, você ainda quer pagar, colocando culpa por sua cabeça, indo atrás aí de sacrifício no altar, sacrifício, pactos, isso e aquilo mais. Que doutrina de criança é essa que você está seguindo? Você entendeu? Por que a gente tem que questionar? Até ministro. Eu recebo um caminhão de críticas e de questionamentos do porquê que eu cheguei naquela conclusão, de porquê que eu acho dessa forma. Porque... E esse é o ministro me criticando. Eu falo, vocês são um bando de hipócritas. Vocês querem aprender como é que eu consegui atingir esse nível? Porque vocês são incompetentes para chegar nisso? Porque senão vocês perdem a massa de manobra do povo. Porque quando você fala, não tem que usar a cabeça, tem que pensar, o povo não quer. O povo quer ser servido. Ele quer seguir aquilo que Cristo falou. Nós viemos aqui para servir. Então o povo quer ser servido. Servido com o que vier. Com comida santa, com comida
não kasher, não santa, o que vier eles estão comendo. Então esses evangelhos aí estão comendo, evangelho de homens. Mas quando se fala em verdadeiro evangelho, eles não sabem fazer. Você quer ver uma? Quando prometem para mim, aí já não é mais o homem Paulo, o apóstolo. Quando prometem para mim, o apóstolo, estão prometendo para Deus. Olha, tal dia a gente vai no seu culto lá. Vai mesmo? Vou lá, pode cravar que eu vou lá. 7 horas começa? 7 horas começa. Não tem problema, até começa um pouco antes, obviamente. Como todo mundo sabe que eu fico olhando as estrelas. Quando eu vejo a primeira, eu já corro para acender as velas e já vamos começar a conversa aqui. Até então vamos orando. Aparece aquele que prometeu para o apóstolo que viria na sexta-feira, ou no sábado, ou até mesmo nos cultos de domingo que nós fizemos há um tempo atrás aí, apareceu. Ele prometeu para o homem ou prometeu para Deus? Quando a gente faz o convite, perdão, é que teve um probleminha técnico que nós tivemos que resolver de imediato aí. Mas vamos lá. Quando a gente começa a fazer esses convites para as pessoas, elas não aparecem, digamos assim, é como se de repente, tipo assim, o Senhor preparasse todo um banquete, né? Você fosse ceiar com o Senhor, e de repente Ele está te esperando lá, e você não dá nem satisfação. Em primeiro lugar, você está quebrando um princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o semelhante a esse é: ame o teu próximo. Ou seja, quando você faz uma promessa para Deus que vá à casa dele visitá-lo, ou que você vai participar do culto, alguma coisa nesse sentido, quando nós fazemos um convite, não é porque nós queremos tirar você da sua igreja, não. Que você venha congregar conosco, participar de um tempo novo, de ter essas revelações, de abrir o teu entendimento, falar realmente onde eu estou na minha evolução espiritual. Quando se fala em dimensão da proporcionalidade de Cristo, né, a estatura perfeita do varão, nós temos que ter claramente os princípios básicos do que é dimensão. Altura, largura, profundidade, já são os 3 parâmetros que nós temos. Aí Einstein coloca o tempo, que é o 4º elemento, e o 5º elemento, justamente o crescimento para a espiritualidade, tendo como norte sempre Cristo. Como o próprio Senhor mesmo fala, tudo vai no seu tempo. Lembra de Eclesiastes? Há tempo para tudo. Então tem gente aí que fala: não, porque eu não vou lá, porque eu tenho um compromisso lá na outra igreja, porque a outra igreja, porque eu tenho o curso, porque... O que nós temos mais hoje é desculpa. É desculpa. A igreja daqui não pode sair fisicamente para ir na casa de todo mundo, então vou eu. Vou eu. Mas, cadê aqueles que precisam estarem dentro da casa de Deus, recebendo as direções, abrindo o raciocínio, apontando onde se perdeu, para que justamente realinhe e se aproxime de Deus novamente. Porque Cristo não vai sair da posição dele de amor.
Quem sai da posição de amor somos nós, que julgamos, criticamos, fazemos uma série de coisas porque nós temos ódio aí dentro de nós. Se não é do nosso jeito, gera ódio, não amor. Porque nós temos que ser daquele jeito, tem que ser daquela forma. Nós temos muito disso ainda enraigado por causa das tentações que são provocadas, que Cristo vai te servir. Na verdade, isso é uma tremenda baboseira. Cristo vai servir àqueles que estão com Ele. Quem não está com Cristo nunca vai cobrar dele o que ele tem que fazer, porque ele sabe. Ele sabe o que tem que fazer. Nós aqui não sabemos nem o dia de amanhã, mas ele sabe. Então nós estamos fazendo hoje uma igreja de tentações da carne. Cara, vai ter culto de libertação. Tá, é mais culto de libertação de Cristo do que dos demônios. Agora você está liberto, você é livre, você vai agora com Cristo, você... Pera, como é que eu sigo Cristo? Ah, sendo prisioneiro dele. Mas pera, acabei de ser liberto, você é prisioneiro. Fechou. É essa mesmo. Ah, então não vale a pena. Eu quero viver um mundo de maravilhas, de riquezas, de sonhos, isso, maravilha. Você pode, com Cristo. Do jeito que ele... Mas aí ele faz voto de simplicidade, de compartilhar as coisas com o outro. Mas eu trabalho tanto para ter as coisas. Você está entendendo a força do seu braço? Com o poder dele, daquilo que ele pode te dar. E outra, você não precisa ter tudo, basta ter ele. Você não precisa ter camisa de marca, ela se desgasta. Você não precisa ter sapato caro, carro do ano, não precisa de nada disso. Cobertura industrial, isso e aquilo, para quê? É dor de cabeça. É dor de cabeça que você está arrumando. Mais compromissos que te afastam de Cristo. Já percebeu? Todo mundo tem desculpa do horário. Ah, porque o trânsito é ruim, então por isso que eu saio tarde. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu tenho reunião hoje lá na empresa. Ah, eu tenho que ir lá, fazer uma palestra não sei aonde. Ah, não dá para ir lá porque a sua igreja é longe. Ah, o que nós temos de desculpa para Deus é um caminhão. Vários caminhões, uma frota inteira de caminhões, para não seguir Deus, para não seguir Cristo. Agora bastou ter um curso, uma palestra, vai um cara lá importante, derrama lá, vomita lá um monte de coisa, você vai ser empresário, que você vai isso, você vai ter o culto do empresariado, o culto de não sei o que, parará. Aí você vai lá, bate palma, olha que legal, ou não sei o quê. Arrancou tudo que você tinha no bolso. É ou não é? Arrancou tudo que você tinha no bolso. Você sacrificou você, dizendo que você é errado, que você é pecador, que você é isso, porque você está distante de Cristo. A mesma ladainha de sempre. Já percebeu? Você já percebeu? E você está sendo sacrificado por alguém, e alguém já sacrificou pelo seu pecado. Você não deve mais nada. Já prestou atenção nisso? Então, hoje nós estamos regados de muita coisa chamada visão espiritual e a visão do homem. Justamente vem aqui. Serve de parâmetro para tudo isso daí. A visão espiritual elevou eles a se tornarem referência. A visão pejorativa do homem
os colocou para baixo, sendo que o fogo os elevou. O perfume agradável elevou a mulher que mereceu o memorial pelas palavras de Cristo. Mas os homens criticaram o valor gasto. Está dando para entender? Hoje nós vivemos de seitas religiosas, né? Um sistema religioso totalmente corrupto, totalmente forte, por causa do valor econômico, né? Suas ramificações políticas e tudo mais. Ou seja, hoje podemos dizer o seguinte, que o sistema religioso hoje é o Golias. O Golias. E nós, os pequenininhos, somos os Davis. A própria palavra de Deus, pessoas há tempo atrás, quando Deus colocou na minha boca para dizer aquilo que está escrito, e sempre fazer, relembrar, o maior servirá ao menor. A palavra de Deus não é minha, não é privilégio meu. Pelo contrário, Deus já determinou isso. Os Golias de hoje servirão os pequenos Davis de hoje. Isso é promessa de Deus. E você vai continuar cultuando os Golias? Você vai continuar indo atrás das grandes obras, dos grandes palácios, que ele mesmo disse, não ficará pedra sobre pedra. Esse ensinamento é doutrina, não vem de Deus. Você vai continuar? Ou a sua meninice não quer abandonar o colo que está te afagando e ao mesmo tempo te afundando? Então, quando nós começamos a observar algumas coisas que Deus deu, e Ele colocou uma frase que eu dei muita risada, a hora que ela ficou pronta. Não vou falar de política, ok? Mas presos voltaram ao poder. Não é política. Não é política. Já explico. Há uns anos atrás, eu nem era convertido. Conheci ministros, bispos, hoje apóstolos e bispos e tudo mais, que foram encarcerados, cumpriram pena. Andaram com os negócios na tornozeleira eletrônica, aquele negócio todo, foram presos e na prisão, quando soltaram, foi obra do Espírito Santo, para agora isso, sabe, usaram aquilo lá como motivo de chacota da fé. E cresceram enganando pessoas. Olha, se você entregar seu óculos na fé, você vai ser curado. Minha mãe sempre dizia, eu nunca esqueço daquela cena lá no Maracanã, de pessoas que saíram de lá, entregaram óculos, entregaram tudo que tinha lá, era caminhão e helicóptero de dinheiro que saíam de lá de dentro, e pessoas decepcionadas. Ela viu isso de perto. Quando está saída lá do Maracanã, as pessoas estavam comentando lá. Não aconteceu nada daquilo que eles falaram, e até hoje continua não acontecendo. Quando você engana seu próximo, você não ama. Você pode até fazer de boa fé, mas se é para você levar vantagem, é tudo ou nada, né? Que o pessoal costuma dizer, né? O cara, ele quer ter o seu tudo, para que você fique sem nada. Para que ele continue te manipulando. Uma vez eu perguntei para um desses ministros, olhei nos olhos dele e falei assim,
você renunciaria? O que você tem hoje voltaria a estaca zero para começar uma nova vida com Cristo? Deus só tinha me colocado, eu não era nem convertido. Nem era convertido, mas tive a oportunidade de estar na frente com ele. Dentro da igreja dele lá. Falei isso na cara dele. Até hoje estou esperando resposta. Até hoje estou esperando resposta. Isso tem mais de 15 anos. Eu dou uma ideia. Ele não renunciou. Pelo contrário. Foi buscar mais dinheiro lá no tráfico de drogas. Injetou na igreja para fazer o crescimento e abraçar. Naquela época, como contador, né, a gente tinha acesso a uma série das capivaras, né, as fichas corridas, e a que mais tinha na época era a igreja dele, de não pagamento de aluguel. É o que mais tem hoje, igrejas que não pagam aluguel, de jeito maneira, fazem contrato, faz isso, faz aquilo, e o juiz ainda fala, pô, você vai alugar para quem não tem fins lucrativos, só pode dar nisso mesmo, cara. E a pessoa se perde lá no aluguel, contando que vai ser honrada, porque alugou uma casa para Deus, digamos assim, na ideia dela, mas na verdade está alugando para homens, que vão usar da boa fé das pessoas para isso. Por isso, faça uma pesquisa nas igrejas que você frequenta, puxa a capivara de cada uma delas, aí vai, aquela ficha corrida, né? Quanto elas estão devendo, para quem que elas estão devendo, os aluguéis e tudo mais. Vamos ver. Vamos ver a honestidade verdadeira e para quem eles estão devendo, já que pregam tanta santidade lá. Vamos começar por aí. Então, quando Deus começa a colocar, que eles voltaram ao poder e voltaram com fome, com sede de mais dinheiro. De mais dinheiro. Eu, quando fui chamado para ser tesoureiro de um conselho, me falaram, olha, o ministro lá, ele tem que te separar uma graninha lá para ele. Eu falei, estou fora. Estou fora. É meu nome, é o nome de Cristo que vai estar ali. Eu vou ter que roubar Deus só para agradar o ministro. Isso que eu falo, quando eu já participei desses 15 anos de uma bela caminhada aí, conheço muito bem aí os interesses do homem e a vontade de Deus. A vontade de Deus eu até sei qual que é. Incendiar todos esses lugares aí de uma vez por todas, né, para que nunca mais ergam, não sobre pedra sobre pedra de verdade. Né? Essa é a vontade de Deus, acabar com eles. Mas, como é o nome dele, ele vai honrar o nome dele e não desses caras. Esses caras não têm o nome escrito no livro da vida, não. Eles querem que você tenha o seu nome no livro da vida. Mas eu tenho certeza que o deles não está. Não estão. Ainda vão ter que conversar muito comigo para me explicar o porquê que Deus me deu essa revelação. Vamos lá. Quando o pessoal chega e fala assim, a revelação de Deus. Acabei de falar. Vão ter que vir aqui questionar. Porque eu sei. Uma das coisas que mais acontece hoje em dia é quando se fala que teve revelação de Deus, ninguém questiona, já percebeu? O cara fala um monte de groselha lá em cima e todo mundo, amém, bate palma. Nossa, o cara é isso aqui. Mas que revelação foi essa? Tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus? Tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus? Então a gente começa a pensar no seguinte: qual é o objetivo hoje? Quando você rebaixa todas essas ações, o que a igreja hoje procura? Que você não pense. Que você sente lá naquela cadeirinha
Diga amém, entregue o seu dinheiro. Amém, amém, amém. E o pastor é o idólatra. E hoje, digamos assim, a gente pode revelar, porque eu presenciei e sou testemunha disso, que um dos grandes líderes religiosos da fé cristã de hoje, ele foi pai de santo. Tanto na Umbanda como no Candomblé. Quando ele começou a fazer esses expulsa demônio para um lado e para o outro, daí, para lá e para cá, como é que demônio expulsa demônio? Por que a igreja dele tem culto de demônio? Por que na sexta-feira, especificamente, tem que ter culto de demônio? Comece a se perguntar, vocês mesmos. Para vocês mesmos. O demônio conhece a Bíblia. Ele conhece, e muito bem. Domínio sobre ela. Então, faz a pergunta. Por que ele teve que fazer um culto na sexta-feira à noite? Onde se manifestam todos os demônios lá na igreja dele. Vamos fazer o culto de libertação disso. E até hoje, algumas vezes que eu fui, engraçado, a mesma pessoa que ela tinha sido liberta na sexta anterior estava lá incorporada de novo. Será, né? Será que, como é que se diz na psicologia? Isso daí seria o quê? Ela captar a imagem daquilo, reflete nela e ela acha que está incorporada. Pode dizer que a culpa é do demônio ou da falta de pensamento, de discernimento? Para encerrar, uma das coisas que as pessoas hoje em dia vieram me criticando, no sentido, trouxeram críticas, né? E aí vamos falar, infelizmente, e eu não gosto disso, falar do Papa. Né? Nada contra, não sou católico, graças a Deus, já fui, mas não sou mais. Não sigo nenhuma doutrina deles, pelo contrário. E aí vieram falar, eu falei assim, faz o seguinte, procure identificar, e aí serve não somente para o Papa, serve para você. O Senhor mesmo disse que Pedro seria a pedra de edificação. Mesmo Pedro tendo negado 3 vezes o Senhor, tudo aquilo, mas ele acabou se tornando a pedra de edificação. Aí eu faço a pergunta para você. Olhando Pedro, que está na Bíblia, o Evangelho de Pedro, compara com os ministros de hoje em dia, compara com o Papa de hoje em dia. O que cada um deles, que deveriam ser pedra de edificação, tem a ver com Pedro. Qual a relação? Se são pedras de edificação, deveriam ser exemplos como a de Pedro. Eu sei que Pedro escreveu, eu sei que Paulo fala de forma difícil, mas ele fala a verdade. Eu sei que vocês me criticam pela forma difícil de eu falar, mas eu estou falando a verdade para vocês. E vocês sabem disso. Por isso, Deus deu ao Filho, porque Ele ama esse mundo. Ele ama você que está nos assistindo aí. E o Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 caminhos, 3 situações que Ele coloca hoje diante de ti. Ele é o caminho.
Ele é a pedra de edificação da sua vida. Ele é a verdade que você precisa seguir. Sair da sua meninice, dos seus esquemas, digamos assim. E a vida não é essa aqui. Vida eterna. A vida que virá depois, que nada mais para você fizer importância aqui. A hora que você se tornar pó. Aquela vida que ele está falando. A vida desses heróis aqui que ele está falando. Que subiram como fogo e como perfume agradável ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.